Olá a todos, bem-vindos a uma nova live. Vou só esperar um pouco para deixar que esta mensagem se espalhe pelo Facebook. Então queria dar as boas-vindas a todos os presentes. Só mais uns minutos e vamos estar ao vivo nesta live sobre os 8 tipos de inteligência. 8 tipos de inteligência. Então vou só virar para mim aqui. Olá a todos, e quem estiver já presente pode darem um olá. Olá, olá, olá a todos. E estamos mais uma vez, só estou aqui a escrever e enviar aqui para a minha outra página, outros tipos de inteligência na hipnose conversacional. Olá Márcio, olá, boa noite, bem-vindos. É com imenso prazer que estou aqui com vocês hoje, mais uma vez, terça-feira à noite, 9h30, está na hora certa, já passaram por volta, se calhar, de mais um pouco de um minuto, 8 tipos de inteligência na hipnose conversacional. Então vamos começar já a trabalhar. Olá Ana Rodrigues, olá a todos, bem-vindos e mais uma live ao vivo aqui sobre um tema que nos traz aqui Hugo Batista Fernandes, grande Hugo, online connosco hoje à noite. Então, quero falar com vocês sobre os 8 tipos de inteligências. Primeiro queria agradecer a todos os membros do grupo Mundo Subliminar da Hipnose Conversacional, todos que fazem parte do grupo. Eu queria agradecer de fazerem parte do grupo e também fazerem parte de tudo o que se passa no grupo e todas... Olá Margarida! Em todas as atividades que passam-se por lá. Eu há pouco quando foi esta semana, pedi no grupo e vou colocar aqui também, para vocês que não fazem parte do grupo, podem fazer, vou colocar aqui em cima do live, vou colocar o link para vocês poderem participar. Aliás, aqui, vou colocar o link. Quem ainda não faz parte do grupo, pode fazer parte do grupo Subliminar da Hipnose Conversacional, onde nós vamos falar sobre estes temas mais a fundo. Portanto, vamos estar aqui, são 30 minutos, quando chegar aos 30 minutos eu vou fazer, chamem-me para terminar e depois vamos passar um bocadinho para o grupo e tenho já mais qualquer coisa para vos dar no grupo da Hipnose Conversacional, grupo Mundo Subliminar. Então, queria dar as boas-vindas a todos, já está na hora. E o que é isto? Porque é que eu escolhi a inteligência? Ora, eu estive a pensar qual seria um tema que seria interessante, não só para vocês, mas também para mim, porque estas lives também servem como uma ajuda para eu poder debruçar-me mais sobre os temas. E muitas vezes as pessoas quando falam nos mitos da hipnose, perguntam-me se é preciso ser inteligente para fazer hipnose. Eu não sou burro, portanto não posso ser hipnotizado. Nós fizemos um live e para todos vocês que queiram ver lives antigos, vão ao YouTube, ou na minha página vão ver Miguel Couto, escritor Miguel Couto no YouTube, e estão lá os outros lives. E nesse live falámos sobre mitos da hipnose. Eu não posso ser hipnotizado porque não sou burro, não é? Sou inteligente e uma pessoa inteligente não é hipnotizada. Já chegámos à conclusão que não é bem verdade. Quer dizer, que a ideia é, quanto mais inteligente eu for, mais hipnotizado eu fico. Ora, isso fez-me pensar, quanto mais inteligente eu for, mais hipnotizado eu fico. O que é que isso significa? Não sei se estão a ouvir, não sei se ouviram agora um comboio. Tenho um comboio mesmo aqui à minha frente, que deve passar agora só amanhã, portanto já não vamos ouvi-lo mais. Se formos mais inteligentes,
mais capacidade nós temos de ser hipnotizados. O que é que isso significa? Que eu tenho que ter um QI elevado, que eu tenho que ser uma pessoa com um QI elevado. Era isso que eu pensava, quer dizer, que quando me propus a pensar sobre isto, pensei, então, pessoas com QI elevado são mais hipnotizadas, mas isto não é verdade, não é? Nós sabemos que hipnose é atenção, é chamarmos a atenção às outras pessoas, de forma que elas se focam de tal forma que podem viver uma subjetividade nas suas mentes, na forma como veem o mundo, de enriquecedora. Boa noite, Emanuel, boa noite. E então, será que todas as pessoas podem ser, todas as pessoas são inteligentes? Foi isso o outro, não é? Eu conheço muitas pessoas, não é? Na brincadeira, nós já conheço muitas pessoas que não são inteligentes e conheço outras que são muito inteligentes. Ora, o que aconteceu aqui, quando eu comecei a pensar neste tema, é que eu comecei a ver que há pessoas que são inteligentes em várias áreas diferentes. Nem todas as pessoas inteligentes são pessoas que escrevem livros. Nem todas as pessoas inteligentes são pessoas que dão aulas. Nem todas as pessoas inteligentes têm que ser pessoas que raciocinam de uma forma lógica, de uma forma... Nem todas as pessoas inteligentes têm que ser de uma forma matemática. Então eu pedi ao grupo, e quero agradecer já a todos, não é? Mas antes de agradecer, até queria fazer aqui outra pergunta, não é? Que é à medida que eu vou falando. Olá, Clara, eu tenho aqui uma... Eu pedi ao grupo, nos 8 tipos de inteligência, e vou-vos falar... que eu vou falar agora, e eu vou começar pela lógica matemática, quer dizer, e todos vocês estão a ver o que é isto de inteligência lógica matemática. Eu gostaria que colocassem, boa noite, Teresa, gostaria que colocassem só, se vocês se identificam com a lógica matemática, que se colocassem lá lógica matemática. É só escrever aí lógica matemática. Calculo que algum de vocês se identifica com esta ideia de lógica matemática. E o que é? Piaget estudou muito isto, não é? A lógica matemática da operacionalidade, mas também a lógica matemática também vem da capacidade de desenvolver e resolver problemas. Eu vou-vos falar sobre a teoria das inteligências múltiplas. E a teoria das inteligências múltiplas foi algo que um senhor chamado... Peço desculpa, tinha aqui qualquer coisa que... Vamos avançar aqui para a frente. Aí, que era psicólogo e que trabalhou nesta área da lógica matemática. E o que é que ele veio? Lógica matemática. E o que é que ele veio? Ele fez... ele encontrou uma alternativa ao QI. Andou à procura de uma alternativa ao QI que nós conhecíamos anteriormente, não é? Então ele conseguiu. Ele encontrou, aliás, não foram 8, mas foram 7, não é? 7 capacidades que permitem que as pessoas resolvam problemas. E foi isso que ele criou, nessas 7 capacidades para criar soluções. Então, umas delas, eu vou aqui falar delas por ordem, e a ordem que eu vou aqui falar delas vai ser uma ordem curiosa, porque eu vou falar da ordem que eu pedi ao grupo. Eu pedi ao grupo para pedir, não é, aos vários elementos do grupo, para saber qual é que o grupo achava que seria a inteligência mais dominante dele, não é? E então, neste estudo, o Howard Gardner, ele dividiu isto em 8 inteligências. Então, a primeira que o grupo, e a maior parte das pessoas do grupo subordinado da hipnose conversacional, a primeira foi interpessoal. Tiveram 21 pessoas que disseram que era essa a lógica, não é? Que era essa inteligência que eles tinham mais predominante. Depois a seguir foi a lógica matemática, depois a seguir veio a linguística, com 7, intrapessoal 3, musical, motora, e depois começou a descer. Portanto, podemos ter as 3 top do grupo mundo subliminar da hipnose conversacional. Foi interpessoal, a lógica matemática e a linguística. Só para vocês terem um bocadinho esta ideia de quais são
os tipos de inteligência que cada um neste grupo, pessoas que se interessam por estas matérias, se identificaram mais. Então nós vamos começar pela lógica matemática. Às vezes pessoas perguntam, então, mas porquê é que eu interessa-me aprender sobre os 8 tipos de inteligências na hipnose conversacional? Ora, aí é que está, é que a hipnose conversacional a hipnose conversacional, quando a hipnose conversacional muito efetivo quando nós conhecemos a outra pessoa. Então, quando nós conhecemos a outra pessoa, é muito mais fácil, nós podemos transmitir a nossa opinião, fazer a nossa comunicação, é muito mais fácil estarmos em conexão com essa pessoa. Quanto melhor nós percebemos qual é o meu tipo de inteligência e qual é o tipo de inteligência da pessoa que está comigo, mais fácil eu criar essa relação de rapport. Daí este live sobre 8 tipos de inteligência e falar em cada um deles. Uma pessoa que é lógica ou matemática, que é uma pessoa que desenvolve e cria resolução de problemas, nós, se falarmos com essa pessoa, vamos falar a um nível diferente de uma pessoa que tem mais um tipo de linguística e que tem capacidade de entender, de escrever, tem uma capacidade de comunicar, de contar histórias. Portanto, este tipo linguístico, quem é que vocês diriam que, por exemplo, quem é que seria um lógico ou matemática? Um lógico ou matemático? Vamos pensar em profissões. Então gostaria que vocês agora colocassem aí, escrevessem aí profissões para lógica ou matemática. Quem é que vocês acham que seriam as pessoas que são lógico ou matemáticas? Olá, Eric. Quais? Então vou pedir que coloquem aí, eu não vou avançar enquanto não tiver aí pelo menos uma profissão lógica ou matemática. Lembrem-se, lógica, de escrever, são pessoas que falam, professor, sim, lógica ou matemática, também pode ser um professor, sim, mais. Claro que sim, pode ser um professor e vamos já avançar. Obrigado, Margarida. Claro que um professor também pode ter linguística, a capacidade de entender, a capacidade de perceber a linguagem, a capacidade de escrita, a capacidade de fala, um comunicador, um engenheiro, muito bem, Isabel, um engenheiro. Então, não quer dizer que sejam só estas as profissões de pessoas com este tipo de inteligência, como é óbvio, não é? Isto é só para nós podermos organizar, ok, temos aqui estas profissões e há uma predominância, um político, a capacidade linguística mais a capacidade de perceber a linguagem, um comunicador, um storytelling. O linguista é alguém que conta uma história, que se envolve nessa história. Então, já temos 2. Lógica ou matemática, temos a linguística e agora vamos avançar para a terceira. Então, a terceira, segundo o Howard, a terceira é musical. Ok? Técnica oficial de contas, ótimo. Então, a musical, bancário, ótimo. A musical, quem é que é? É uma pessoa que tem uma inteligência e uma capacidade de resolver problemas, que foi assim exatamente que ele as viu, não é? O Howard Gardner, ele viu dessa forma. Deixem-me só aqui resolver problemas. Portanto, há pessoas que têm mais facilidade em resolver problemas, por exemplo, musicais. Ouvem uma música e conseguem reconhecer todos os tons, a tonalidade, a melodia, conseguem perceber as pausas, estão muito mais despertos para uma atenção musical. Então lembrem-se, porque eu saber dos 8 tipos de inteligência, para depois, quando nós aprendemos hipnose conversacional, podermos muito mais facilmente dirigir a nossa atenção e dirigir aquilo que dizemos para essas pessoas. E também percebemos um pouco como é que cada um de nós é nesta inteligência, nestes 8 tipos de inteligência. Então temos lógica ou matemática, linguística, musical é muito fácil. Vou pedir que coloquem também quem é que vocês acham que pode ter uma inteligência mais musical, mas realmente... Olá, Paula Briani! Realmente é relativamente fácil, não é? Os músicos, eu vou já dizer, os músicos. Então lógica ou matemática, linguística, musical... E depois ele veio trazendo
um tipo de inteligência que eu acho que é muito curioso, porque eu não tinha pensado nele, não é? E que foi o naturalista. Ok? Então, e o naturalista, eu não pensei nele, e também o Howard Gardner também não pensou a priori. O que ele pensou foi em 7. E esta naturalista até foi a 8ª. Ele percebeu que havia aqui um tipo de inteligência naturalista, que são aquelas pessoas que se envolvem com o meio ambiente. São aquelas pessoas que percebem que aquela flor está ali porque há um rio que a alimenta. Estão muito mais conectadas e muito mais sensíveis e são muito mais inteligentes quando se fala em coisas naturalistas, da natureza. E foi muito curioso quando ele percebeu que isso era uma capacidade, porque perguntaram a Howard Gardner se inteligência era talento. E ele disse, não, inteligência para mim é uma capacidade de resolução de problemas. Então, quando nós estamos a ver os 8 tipos de inteligência, estamos a ver os 8 tipos de resolução de problemas. E isso é importante. Quanto mais vocês conhecerem o outro e conhecerem a forma como a mente funciona, os mecanismos, as estratégias, mais vão ter possibilidades de poder exercer maior influência sobre os outros. E vamos falar também de influência hoje um bocadinho no grupo depois do live. Nós temos o grupo, está aí em cima, podem já pedir para serem aceites. Se não vos aceitarem durante o live, não se preocupem, logo a seguir eu vou-vos aceitar e depois vamos ter mais um bocadinho de 5 minutos afterlife, que não é depois da vida, aliás é depois da vida, mas é afterlife no Facebook, no grupo subliminar da hipnose conversacional. E aí vamos debruçar-nos um bocadinho mais porque é que aprendemos estes temas, porque é que live serve, como é que vocês podem aprofundar este conhecimento de uma forma que tenham na prática. A ideia destes lives e toda a ideia de transmitir-vos estes conhecimentos é que vocês possam utilizar ainda hoje todas estas técnicas, como as técnicas das lives passadas, hoje transmitirem estas técnicas aos vossos clientes, aos vossos amigos, às vossas relações, expandindo a maneira de perceber o que acontece à nossa volta, saindo deste piloto automático. Quanto mais eu percebo como é que os outros funcionam, são as diretrizes para qual eu tenho que me focar. Então temos lógica ou matemática, temos linguística, musical, naturalista, e depois temos uma que é visual espacial. Então o que é isto da visual espacial, não é? Perguntam vocês. É atenção, por exemplo, aquelas pessoas que têm atenção aos pormenores, não é? Provavelmente já estão a ver qual é que é aqui uma profissão que se adequa muito bem. Uma que já falaram lá em cima, mas outra que se adequa muito bem a este espacial visual, não é? Pessoas que chegam a um sítio e conseguem ver exatamente o que é que, por exemplo, os decoradores, não é? Chegam e conseguem visualizar no espaço de uma forma super eficaz. Conseguem resolver, arquitetos, olá Paulo Ferroni, arquiteto, conseguem resolver situações que uma pessoa com outro tipo de inteligência tem dificuldade. Então é extremamente importante isso. Obrigado Nuno, obrigado Emanuel, Paulo. Quer dizer, os arquitetos e todos nós, Márcio, todos nós podemos, Patrícia, advogada, todos nós podemos também, os designers, todos nós podemos também ser mais designers. Então, não só serve conhecer estes 8 tipos de inteligência na hipnose conversacional para conhecermos o outro, mas também para conhecermos a nós próprios e para desenvolvermos mais estas nossas inteligências. E há várias formas de nós podermos fazer isso na hipnose conversacional e que eu vou falar também no grupo Mundo Subliminar da Hipnose Conversacional para que vocês podem ir. A Clara, por favor, respondam-me. Já se falou sobre as 5 palavras mais poderosas. Foi no live anterior. Imaginem que a Clara está a perguntar sobre as palavras poderosas porque Cláudia, depois eu meto aí o link do live anterior e vamos falar sobre isso. Então temos lógica ou matemática, linguística, musical, naturalista, visual espacial e temos uma que é fabulosa e que eu acho que tem que ser referida, não só porque foi o que o Gardner estudou, não é? Mas porque está muito atual, que é... Alguém tem ideia de qual é? A corporal sinestésica. Vejam bem, nos Jogos Olímpicos nós tivemos atletas que são altamente inteligentes
na forma física, corporal, como eles conseguem interagir nos movimentos e fazer aquelas ginásticas fabulosas dentro de água, fora da água, canoagem. Todo o desporto requer um tipo de inteligência corporal extremamente evoluído, não é? E tal como todos os atletas tiveram que se treinar para isso, tiveram que aprender a serem mais inteligentes dentro desta parte corporal sinestésica. Então os ingleses chamam mind-body connection, não é? Esta mente-corpo, esta conexão mente-corpo, que este tipo de inteligência é extremamente importante. Quando nós estamos a utilizar a hipnose conversacional no dia-a-dia, por exemplo, quando estamos a falar com alunos, quando estamos a falar com jovens, não é? Temos que premiá-los também, não só pelo QI, que se falou para durante anos, não é? O QI, que era muito importante, mas não, se há uma inteligência tipo lógica ou matemática, explorar isso, linguística, musical, extremamente importante. E nós vemos a importância da música na nossa vida, não é? De reconhecer os sons, de ouvir, de mergulhar dentro da música. Todos nós temos músicas favoritas e a música ajuda-nos a relaxar, a música ajuda-nos a entrar em estados modificados de consciência, a naturalista, o estar com a natureza, a visoespacial, não é? A forma arquitetónica que nós organizamos, não só as nossas imagens, como também o nosso futuro. Quando utilizamos a hipnose conversacional, vamos pedir às pessoas para não faz mal, Clara, não faz mal, força. E então temos agora o corporal, o controle dos músculos, a genética, a capacidade de usar o corpo de uma forma fantástica. Esta é a que estamos a falar como o sexto tipo de inteligência. E temos 8 minutos, vamos avançar, isto passa sempre a correr, mas temos mais 5 minutos no grupo subliminar da hipnose conversacional. Isto hoje foi um dia bastante interativo aqui onde eu estou, então tenho que me concentrar aqui. Ok, então agora vamos passar para o sétimo tipo de inteligência, que é interpessoal. Ok, o que é isto interpessoal? Ok, já percebemos, portanto, através das pessoas, são aquelas pessoas que têm a capacidade de desenvolver um sentimento, decifrar os sentimentos dos outros, as emoções, as interações humanas, os estados emocionais. São aquelas pessoas que têm, quem é que vocês veem que possa ser uma profissão que seja muito clara onde aconteça? Pessoas que captam o outro, pessoas que estão em sintonia mais com o outro. Todos nós temos estes 8 tipos de inteligência. Todos nós temos uns mais trabalhados que outros e geneticamente somos mais prendados de uns com os outros. Mas quem é que vocês acham que está bem, que classifica, que faz sentido falarmos, uma profissão que faça sentido, é a nossa praia, para o Ferroni, fala, não é? Os terapeutas, os psicoterapeutas, os psicólogos, os médicos, pessoas que possam, os professores também. Vejam que em todos os tipos de inteligência nós vamos encontrar em cada uma profissão, como é óbvio, não é? Então há uma maior tendência. Os psicólogos, exatamente. Então, quando vocês estão a falar com uma pessoa que é mais interpessoal, não é? Ou tem uma inteligência mais interpessoal, vocês vão se dar conta de que os hipnoterapeutas, é mais fácil para essa pessoa interagir com o outro, apanhar mensagens do outro, mensagens subliminares. Agora lembrei-me da palavra subliminar porque no grupo eu estou com motivacional, no grupo subliminar da hipnose conversacional, vamos lá falar um bocadinho mais, naqueles 5 minutos, um bocadinho mais disto aqui. E faltam 5 minutos, estamos na reta final e vamos passar para a 8ª. Então vamos só fazer um resumo. Nós sabemos que o resumo, não é? Se aqueles que já leram o meu livro Muda a Sua Vida com Auto-Hipnose, eu falo no R de rapport, de realidade, de respiração, mas também de resumo e de repetição. Lógica matemática, vejam que eles são lógico-matemáticos, linguística, musical, naturalística, visual, espacial, corporal,
interpessoal e agora temos o interpessoal e agora temos o intrapessoal. Não é? São aquelas pessoas que têm mais facilidade em mudanças de consciência, perceberem-se a si próprios, são mais facilmente captam o próprio do que o outro. Interpessoal mais com o outro e intrapessoal mais com ele próprio. Mudanças de consciência, perceber-se sobre si próprio, perceberem-se como é que eles próprios respondem, olharem para eles próprios e perceberem como é que podem fazer esta ligação entre aquilo que eles sentem, não é com os outros. Então temos aqui 8 tipos de inteligência que eu acho que são extremamente intrapessoal, que eu acho que são extremamente importantes para nós estudarmos mais, e cada um de nós há de encontrar na sua vida prática estas inteligências, estes tipos de inteligência, quer seja com as pessoas que trabalham com vocês, quer seja com os vossos familiares, perceberem e estarem mais atentos e dizer, olha, aquela pessoa é mais uma pessoa musical, então como é que eu posso ajudar essa pessoa? Porque essa pessoa funciona mais de uma forma mais musical, ela capta, é os sons, é o tom. Por exemplo, na hipnoterapia e na hipnose conversacional, é extremamente importante todas elas. Quando nós falamos na linguística, a capacidade de utilizar a linguagem, no contar histórias, é muito importante, mas também a musicalidade é muito importante. O tom da voz, as pausas, a forma como nós podemos ir direcionando, como se fosse uma melodia que vai ajudar a pessoa a entrar em transe. Mas também, boa noite Andreia, também é muito importante que a pessoa seja, ou que tenha uma inteligência interpessoal para captar o outro, mas também é importante que seja intrapessoal para olhar e captar, não é, sentimentos dela. Eu ando aqui a ver mais ou menos as horas. Boa noite Catarina. E corporal também, porque o corpo fala e é importante também expressar esta parte do corpo. Então eu diria que os 8 tipos de inteligência são extremamente importantes em todas as áreas da nossa vida. Então gostaria que retessem isto nesta live, que é a importância não só de sermos inteligentes, mas a importância de nós podermos explorar, e como este autor disse, o Gardner, e muito bem, não são talentos, mas é a capacidade de responder a problemas. Como é que cada um de nós pode melhorar a sua capacidade de responder a problemas, seja em qualquer área da sua vida. Então, gostaria de desafiar cada um de vocês a estudar mais sobre esta matéria, a ouvir aqui ao grupo subliminar da hipnose conversacional, porque eu vou-vos falar lá um pouco mais sobre este tema e como é que podem ir mais a fundo nestas áreas da hipnose conversacional. E também gostaria de que retessem aqui uma breve informação, uma breve indicação, que mais importante, não é? Quando nós estamos a aprender a influência, estamos a aprender todas estas técnicas, acreditem, há muito mais para aprender em todo o redor da hipnose conversacional. Então, estamos a chegar mesmo ao fim. Queria desejar uma ótima semana para todos. Um grande abraço para todos. Eu vou passar agora para o Mundo Subliminar. Obrigado, Paulo, por colocares aí o nome, Mundo Subliminar da hipnose conversacional. Vamos para lá agora. Peço a todos para saírem aqui do live, não é? Quando eu me despedir, e passamos para lá. E lá falamos mais sobre o que é que podemos fazer mais com estas técnicas, mais com esta informação na vossa vida, de forma que possam ligar exatamente já hoje, onde quer que estejam, em qualquer relação, seja de trabalho, seja terapêutica, seja de familiar, qualquer que seja. Então, um grande abraço a todos e vemos agora no outro grupo, e uma boa semana fantástica para todos. Um grande abraço e obrigado a todos por estarem aqui neste live comigo às terças-feiras, às 9h30. Mais uma pequena informação só, aos sábados, às 10 da manhã, eu vou falar no Book Review, vai ser sobre Super Coach de Michael Neill. Vão saber tudo num post a posteriori. Um grande abraço e até já.